Audiobook do livro Fé Sempre Crescente, do evangelista Smith Wigglesworth, parte 5. Eles acreditam em dons, em profecias, e usam esses dons à parte do poder do Espírito Santo. Devemos olhar para o Espírito Santo para que ele nos mostre o uso dos dons, quais são eles, para quê e quando usá-los, para que nunca possamos usá-los sem o poder do Espírito Santo. Eu desconheço qualquer coisa que seja mais terrível hoje do que quando as pessoas usam o dom sem o poder. Nunca faça isso. Deus nos livre de fazer isso. Um homem que é cheio do Espírito Santo, embora possa não estar ciente de ter qualquer um dos dons, pode ter os dons manifestados por meio dele. Eu fui a muitos lugares para ajudar as pessoas a receberem a unção do Espírito Santo. Muitas coisas maravilhosas aconteceram quando a glória do Senhor estava sobre o povo. Qualquer homem que está cheio de Deus e cheio do seu Espírito pode em qualquer momento ter manifesto através dele qualquer um dos 9 dons, sem que ele saiba que o possua. Às vezes eu me pergunto se seria melhor estar sempre cheio do Espírito Santo e ver sinais, maravilhas e milagres sem qualquer consciência de possuir um dom, ou se seria melhor saber que alguém tem certo dom. Se você recebeu os dons do Espírito e eles foram abençoados, você nunca deve, em nenhuma circunstância, usá-los sem o poder de Deus sobre você, manifestando o dom. Alguns usaram o dom profético sem ter o toque sagrado, e eles entraram no reino natural e trouxe ruína, causou insatisfação, corações partidos e assembleias perturbadas. Não busque os dons a menos que você tenha o propósito de permanecer no Espírito Santo. Eles devem ser manifestados apenas no poder do Espírito Santo. O Senhor permitirá que você fique muito embriagado em sua presença, mas sóbrio entre as pessoas. Eu gosto de ver as pessoas tão cheias do Espírito Santo a ponto de eles ficarem sim embriagados, como lá no dia de Pentecoste com 120. Mas eu não gosto de ver as pessoas embriagadas em lugares errados. Isso é o que nos preocupa. Alguém que fica embriagado em um local de culto, onde vem muitas pessoas que não sabem nada ou quase nada da palavra de Deus. Se você se permitir ficar embriagado lá, você manda as pessoas embora. Elas olham para você em vez de olhar para Deus. Eles condenam a coisa toda porque você não estivera sóbrio na hora certa. Paulo escreve: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 13. Você pode se entregar totalmente e com muito mais liberdade no momento oportuno. E então você pode permitir ir um pouco mais longe do que ficar embriagado. Você poderá até dançar, desde que seja na hora certa. Então será um momento mais apropriado quando todas as pessoas estão no Espírito. A manifestação do Espírito a ponto da pessoa ficar como embriagada pode parecer tolice para as pessoas ao seu redor que ainda não receberam o Espírito. Devemos ter o cuidado para não tomar um tempo muito extenso das pessoas. Quando você tiver um bom tempo para ministrar, você deve ter o cuidado com as condições espirituais do local. Se estão dando condições às pessoas no local de receberem a ministração e se elas estão entrando na linha espiritual com você. Então você descobrirá que será sempre uma bênção observar esses cuidados. Embora seja certo cobiçar com zelo os melhores dons, mas você deve reconhecer que o mais importante é ser preenchido com o poder do próprio Espírito Santo. Você nunca terá problema com pessoas que estão cheias do Espírito Santo, mas você terá problemas com pessoas que têm apenas os dons e não o poder. O Senhor não quer que nós fiquemos muito focados em buscar nele apenas os dons, mas Ele deseja que sejamos tão cheios do Espírito Santo
a ponto do Espírito Santo manifestar através de nós os dons. Quando a glória para Deus é a única a ser desejada, você pode procurar por cada um para ser manifestado. Glorificar a Deus é melhor do que idolatrar dons, preferindo o Espírito de Deus do que qualquer dom. Mas podemos procurar na Trindade a manifestação de diferentes dons pelo mesmo Espírito. Administrações diferentes, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas o mesmo Deus operando em todos. Você pode imaginar o que significaria para o nosso Deus triuno ser manifestado em sua plenitude em nossas assembleias? Observe uma grande caldeira de locomotiva enquanto é preenchida com vapor. Você pode ver o motor liberando um pouco de vapor uma vez que ela está parada. Parece que a coisa toda pode estourar a qualquer momento. Você pode ver pessoas assim. Elas começam a gritar, mas isso não é para edificação. Mas quando a locomotiva se move ligada, ela serve para o propósito para o qual foi construída e puxa ao longo dos trilhos muito tráfego com ela. É maravilhoso ser preenchido com o poder do Espírito Santo para que ele sirva aos seus próprios, para os seus propósitos através de nós. Através de nossos lábios fluam declarações divinas e nossos corações se regozijam e nossa língua está alegre. É um poder interior dentro do qual se manifesta na expressão externa. Jesus Cristo é glorificado à medida que a sua fé nele é avivada. De dentro de você fluirão rios de águas vivas. O Espírito Santo irá derramar através de você como um grande rio de vida e milhares serão abençoados porque você é um canal rendido por meio de quem o Espírito pode fluir. O mais importante, o que conta, é ver que somos cheios do Espírito Santo, cheios e transbordantes. Qualquer coisa menos do que isso desagrada a Deus. Somos ordenados por Deus a sermos cheios do Espírito Santo. E na medida em que você falha nisso, você está muito aquém do plano de Deus. O Senhor deseja que avancemos na fé para a fé, de glória em glória, de plenitude a transbordamento. Por isso não devemos ficar focados no passado, mas nós devemos avançar para o lugar onde ousamos acreditar em Deus. Ele declarou que depois que o Espírito Santo vier sobre nós, teremos o poder. Acredite que haja uma avalanche de poder de Deus a ser liberado se apenas agarrarmos a visão. Paulo escreveu certa vez, agora irei ter visões e revelações. Deus nos colocou em um lugar onde Ele nos espera para recebermos sua última revelação, a revelação daquele maravilhoso fato, Cristo em nós. E o que isso realmente significa? Podemos aprender das profundezas de Cristo apenas quando estamos cheios e transbordando com o Espírito de Deus. Nossa única proteção que nos livra da queda e volta à nossa mente natural, da qual nunca podemos obter qualquer coisa, é o ser cheio e ainda novamente preenchidos com o Espírito Santo de Deus e sermos levados a visões e revelações em uma nova linha. A razão pela qual enfatizo a importância da plenitude do Espírito Santo é que eu quero levá-lo além de todos os planos e pensamentos humanos, na plenitude da visão, até a revelação completa do Senhor Jesus Cristo. Você quer descansar? Está em Jesus. Você quer ser salvo de tudo o que o diabo está trazendo à tona nesses últimos tempos? Receba Jesus e continue na plenitude do Espírito Santo. E Ele estará sempre revelando a você que tudo o que você precisa para que em todos os tempos você esteja em Cristo Jesus, seu Senhor. Eu desejo enfatizar a importância da ministração do Espírito e sua manifestação.
que é dada aos homens para crescimento. Conforme você se entrega ao Espírito Santo, ele vai tendo liberdade para agir sobre o seu intelecto, sobre o seu coração e sobre a sua voz. O Espírito Santo tem poder para revelar Cristo e projetar a visão de Cristo na tela da sua mente. E então ele usa a sua língua para glorificar e exaltar a ele de uma forma que você nunca poderia fazer sem o poder do Espírito. Nunca diga isso quando você estiver cheio do Espírito Santo, que você está obrigado a fazer isso ou a fazer aquilo. Quando as pessoas dizem isso, que elas estão obrigadas a fazer isso ou aquilo, eu sei que não é o Espírito de Deus, mas o próprio Espírito da pessoa movendo para fazer isso. O que é impróprio e não acrescenta. Muitas pessoas estragam reuniões porque elas gritam. Se você quiser fazer esse tipo de coisa, é melhor você entrar em algum porão. Isso não é para edificação. Eu acredito que, quando o Espírito de Deus está sobre você, te conduzindo, você fala conforme ele dá expressão. Isso sempre será para uma edificação. Mas não estrague a reunião de oração, continuando quando, na verdade, você deveria parar. Quem estraga encontro de oração? O homem que começa no espírito e termina na carne. Nada é mais adorável do que a oração, mas uma reunião de oração pode ser morta se você continuar agindo em seu próprio espírito depois que o Espírito Santo já terminou com você. Essa teria sido uma mensagem adorável se o pregador tivesse parado apenas meia hora antes. Aprenda a terminar imediatamente quando a unção do Espírito for removida. O Espírito Santo está com ciúmes. Seu corpo é o templo, o escritório do Espírito Santo. Mas ele não enche o templo para a glorificação humana, mas apenas para a glória de Deus. Você não tem licença para continuar além do assim diz o Senhor. Há outro lado disso. Deus deseja a assembleia o mais livre possível. E você não deve se encontrar impedindo o trabalho do Espírito Santo. Se caso fizer isso, certamente atrairá sobre você problemas. Você deve estar preparado para permitir uma certa quantidade de extravagância em almas jovens e recém-batizadas. Você deve lembrar de que quando você foi trazido para esta vida do Espírito, você teve tantas extravagâncias quanto qualquer uma destas. Mas você agora, depois de muito tempo, estão mais sérios. É uma pena que alguns ficam sóbrios, saem de onde estavam nos primeiros dias que foram alcançados. Temos que recorrer a Deus em busca da sabedoria para não interferirmos ou amortecer o Espírito ou extinguir o poder de Deus quando Ele estiver manifestando em nossas reuniões. Se você quiser ter uma assembleia cheia de vida, você deve ter uma assembleia cheia de manifestação. Ninguém irá às reuniões se não houver manifestações. Precisamos buscar em Deus uma graça especial para não voltarmos ao ponto de vista de olhar de forma natural as coisas. O pregador, depois de perder sua unção, deve interiormente se arrepender e acertar com Deus para então ter a unção operante como lhe foi manifesta no início. Nós não somos bons sem a unção do Espírito de Deus. Se você está cheio da graça de Deus, você não estará julgando todos na assembleia. Você preferirá confiar nas pessoas. Você não terá medo do que está sendo feito. Você terá um coração para acreditar em todas as coisas e acreditar que, embora possa haver alguma extravagância, o Espírito de Deus vai assumir o controle das coisas e vai ver que o Senhor Jesus, o próprio Cristo, será exaltado, glorificado e revelado aos corações famintos que desejam conhecê-lo. O Senhor nos quer sábios ao que é bom e simples em relação ao mal, livre da desconfiança, entretanto, em uma semelhança divina com Jesus, que ousa crer em Deus, que ousa crer que Deus é todo-poderoso
e que certamente cuidará de tudo. Aleluia! O Espírito Santo é aquele que engrandece o Senhor Jesus Cristo, aquele que dá iluminação a Ele. Se você está cheio do Espírito Santo, é impossível manter sua língua parada. Você falar sobre uma alma batizada muda. Nós precisamos estar cheios do Espírito para que possamos engrandecer ao Senhor. E não deve haver reunião em que os santos não glorifiquem, engrandeçam, louvam e adorem ao Senhor, em espírito e em verdade. Eu gostaria de dar uma palavra de cautela. Muitos falham por descuidarem do fato de que habitamos em um corpo. Vamos precisar de nossos corpos enquanto nós vivermos, mas nosso corpo deve ser usado e controlado pelo Espírito de Deus. Devemos apresentar nossos corpos sagrados e aceitáveis para Deus, que é nosso serviço razoável. Cada membro em nosso corpo deve ser tão santificado que funcione em harmonia com o Espírito de Deus. Nossos próprios olhos devem ser santificados. Deus odeia o piscar malicioso dos olhos. Desde o dia que li no livro de Provérbios o que Deus tem a dizer sobre o piscar malicioso dos olhos, Provérbios 6, 13 e 10, 10. Nunca pisquei. Eu desejo que meus olhos sejam tão santificados que sempre possam ser usados para o Senhor. O Espírito de Deus trará dentro de nós uma compaixão por almas que serão vistas pelos nossos próprios olhos. Deus nunca mudou a ordem das coisas, em que primeiro vem o natural e depois o espiritual. Por exemplo, quando está no seu coração orar, você começa no natural. E sua segunda palavra provavelmente estará sobre o poder do Espírito. Você começa e Deus terminará. Você sente o movimento do Espírito Santo dentro e você começa a falar o que o Espírito de Deus te concede a expressão. Milhares têm perdido bênçãos maravilhosas porque não tiveram fé para saírem e começarem no natural. Na fé que o Senhor irá levá-los para o reino do sobrenatural. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o dom de Deus, os quais são todos os dons do Espírito. Paulo aconselha Timóteo a agitar o dom que estava dentro dele. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Você tem poder para despertar o mover de Deus dentro de você. A maneira como você desperta o dom dentro de você é começando na fé, e então ele dá o que é necessário para a ocasião. Você nunca começaria a menos que você esteja cheio de Deus. Quando cedemos à timidez e ao medo, nós simplesmente cedemos a Satanás. Satanás sussurra: é tudo eu. Ele é um mentiroso. Eu aprendi isso. Se o Espírito de Deus está me estimulando, eu não hesito em começar a falar em línguas. E o Espírito de Deus me dá expressão e dá interpretação. Acho que toda vez que me rendo ao Senhor nessa linha, eu recebo um toque divino, recebo um pensamento importante do Espírito de Deus e a reunião é movida na linha da fé. Você participa de uma reunião com fé, crendo que o Senhor irá te encontrar lá, mas talvez o evangelista não esteja em harmonia com Deus. E, infelizmente, nessas situações, as pessoas na Assembleia não obtêm o que Deus deseja. O Senhor sabe disso. Ele conhece as pessoas que estão com fome. O que acontece? Ele pode usar os vasos menores e colocar seu poder sobre eles. À medida que eles se rendem para o Espírito, eles irrompem em uma língua. Outro cede ao Espírito, e aí vem a interpretação. A igreja do Senhor tem que ser alimentada, e o Senhor vai levar esse meio de falar ao seu povo. Pessoas avivadas não podem ficar satisfeitas com a mensagem natural. Eles estão em contato com o poder celestial e não podem ficar satisfeitos com nada menos.
eles sentem quando há algo faltando em uma reunião. E eles olham para Deus e Ele supre o que está faltando. Quando o homem está cheio do Espírito, ele não tem concepção do que ele tem. Somos tão limitados em nossa concepção do que nós recebemos. A única maneira de sabermos o poder que foi nos dado é através da manifestação e ministração do Espírito de Deus. Você acha que Pedro e João sabiam o que eles tinham quando subiram ao templo para orar? Eles eram limitados em pensamentos e limitados em suas expressões. Quanto mais perto chegamos de Deus, mais consciente ficamos de nossa pequenez humana e clamamos como Isaías: estou arruinado, eu sou impuro. Mas o Senhor trará o sangue precioso e as brasas para limpar e purificar e nos enviar para trabalhar para Ele, nos capacitando por intermédio do seu Espírito. Deus enviou esse derramamento para que todos possamos ser trazidos para uma revelação de nossa filiação, que somos filhos de Deus, homens de poder, que sejamos como o Senhor Jesus Cristo, que devemos ter os poderes de filiação, o poder para agarrar o que é fraco e ajudá-lo. O batismo do Espírito é para nos tornar filhos de Deus com poder. Devemos estar cientes de nossos limites humanos, mas não devemos limitar o Santo, que veio habitar dentro de nós. Nós devemos crer que depois que o Espírito Santo vem sobre nós, nos tornamos de fato filhos de Deus com poder. Nunca diga que você não pode. Todas as coisas são possíveis para aqueles que acreditam. Se entregue profundamente e creia que Deus tem tudo para você e que você pode fazer todas as coisas naquele que te fortalece. Pedro e João sabiam que havia estado no alto quarto. Eles sentiram a glória e eles receberam divinas revelações. Eles tinham visto convicção nas pessoas. Eles sabiam que eles haviam chegado a uma experiência maravilhosa. Eles sabiam que o que eles tinham seria cada vez maior e que eles precisariam sempre clamar. Amplie o vaso para que o Espírito Santo possa ter mais espaço interior. Eles sabiam que todas as coisas antigas foram removidas e eles entraram em um conhecimento cada vez maior de Deus, e que era o desejo de seu mestre que eles fossem preenchidos com o Espírito de Deus e com poder a cada dia e cada hora. O segredo do poder é a revelação de Cristo, o Todo-Poderoso, Deus conosco, a revelação de Deus que veio habitar dentro de nós. Enquanto eles olhavam para o homem aleijado no belo portão, eles estavam cheios de compaixão. Eles foram estimulados pelo Espírito para parar e falar com ele. Eles disseram ao coxo: olhem para nós. Era o plano de Deus que o homem abrisse os olhos. E com expectativa Pedro disse: prata e ouro não temos, mas temos algo e vamos te dar. Não sabemos o que é, mas damos a você. É tudo em nome de Jesus. E então começou o ministério de Deus. Você começa pela fé e vê o que vai acontecer. Isto é escondido de nós no início, mas quando temos fé em Deus, Ele virá. O surgimento do poder não é de nós, mas de Deus. Não há limites para o que Ele fará. Está tudo, em poucas palavras, quando você acredita em Deus. E então Pedro disse: o que tenho eu te dou, e em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. E o homem que estava naquela porta por 40 anos se levantou e começou a saltar, e entraram no templo, saltando e louvando a Deus. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria. Eu quero que você tenha em mente a importância de nunca esperar os dons do Espírito à parte do poder do Espírito. No tocante a cobiçar os melhores dons, almeje ser tão cheio de Deus, de sua glória, e então nessa plenitude, o Espírito Santo trará as manifestações que glorificarão ao Senhor.
Não sabemos tudo e não podemos saber tudo o que pode ser gerado na manifestação da palavra da sabedoria. Uma palavra de sabedoria de Deus, um flash de luz na palavra de Deus é suficiente para nos salvar de 1000 armadilhas. As pessoas que construíram sem a palavra de Deus, que compraram coisas sem uma direção de Deus, eles foram enlaçados. Eles carecem daquela palavra de sabedoria que irá colocá-los no plano de Deus para as suas vidas. Eu estive em muitos lugares onde precisei de uma palavra de sabedoria de Deus, e isso foi concedido. Vou te dar um exemplo. Há uma coisa que sou muito grata ao Senhor, é por Ele ter me concedido a graça em não desejar dinheiro. O amor ao dinheiro é um grande obstáculo para muitos, e muitos homens estão aleijados em seus ministérios porque eles deixaram seus corações correr atrás de questões financeiras. Eu estava saindo um dia quando conheci um homem piedoso que vivia opondo-se a mim e ele disse: minha esposa e eu temos conversado sobre a venda de nossa casa e sentimos em vendê-la para você. Enquanto conversávamos, ele me convenceu a comprar aquela casa. E antes de nos despedirmos, eu disse a ele que eu compraria. Sempre cometeremos muitos erros quando estamos com pressa. Eu disse à minha esposa que havia prometido comprar tal casa e ela me disse: como você vai administrar essa compra? Eu disse a ela que tinha conseguido muitas coisas até agora e que também conseguiria recursos para pagar aquele negócio. Mas de alguma forma eu sentia que estava fora da ordem divina. Mas quando um sujeito sai da ordem divina, parece que a última pessoa a quem ele vai é para Deus. Eu estava contando com um arquiteto para me ajudar, mas não deu certo. Eu fui até meus parentes, mas eles também não puderam me ajudar. Um após outro se recusaram. Eu tentei meus amigos e também não consegui nada melhor. Minha esposa me disse: você não foi até Deus. Foi? O que eu poderia fazer? Eu tenho um certo lugar em nossa casa para oração. E eu fui lá muitas vezes. Em um momento em que eu estava lá, eu disse: Senhor, se você me tirar dessa encrenca, eu nunca vou te incomodar nessa linha novamente. E enquanto eu esperava no Senhor, Ele apenas me deu uma palavra. Parecia uma coisa ridícula, mas foi o mais sábio conselho. Há sabedoria divina em cada palavra que Ele fala. Eu desci até minha esposa dizendo: o que você acha? O Senhor me disse para ir ao irmão Webster. Eu disse: parece muito ridículo, pois ele é um dos homens mais pobres que conheço. Era o homem mais pobre que conhecia, mas ele também era um homem mais rico era o homem mais rico que eu conhecia, porque ele conhecia a Deus. Minha esposa disse: faça o que Deus te disse e vai dar certo. Então eu fui imediatamente vê-lo e ele disse-me enquanto cumprimentava: Smith, o que traz tão cedo? Eu respondi: a palavra de Deus. Eu disse a ele: cerca de 3 semanas atrás, eu prometi comprar uma casa de um homem e estou precisando de 100 libras. Eu tentei conseguir esse dinheiro, mas de alguma forma eu tenho sido provado nisso. Como é? Ele perguntou. Por que você não veio a mim antes? Eu respondi: porque eu fui para o Senhor sobre isso ontem à noite. Bem, disse ele, é estranho. 3 semanas atrás eu tinha 100 libras. Por anos eu vinha colocando esse dinheiro em um sistema cooperativo e 3 semanas atrás eu tive que sacar 100 libras. Eu escondi debaixo do colchão. Venha comigo e você poderá levá-los. Espero que traga uma bênção tão grande para você quanto tem sido um problema para mim. Eu tinha recebido uma palavra de Deus e todos os meus problemas terminaram. Isso foi multiplicado por 100 maneiras desde aquela época. Se eu estivesse caminhando cheio do Espírito Santo,
eu não teria comprado aquela casa e não teria tido toda aquela atenção. Eu acredito que o Senhor quer nos libertar das coisas terrenas, mas eu sempre sou grato por essa palavra de Deus. Houve momentos na minha vida quando eu estive em grandes crises e sobre grande peso de intercessão, eu ir para uma reunião sem saber o que ministraria, mas de uma forma ou de outra, Deus garantiu o surgimento sobre o poder do Espírito, de alguma palavra de sabedoria, apenas o que algumas almas naquela reunião necessitavam. Ao olharmos para Deus, sua mente será conhecida, e sua revelação e sua palavra de sabedoria virão. Capítulo 14. A palavra de conhecimento e fé. A outro a palavra do conhecimento pelo mesmo Espírito, e a outro pelo mesmo e a fé a outro pelo mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, 8, 9. Não passamos por este caminho até agora. Eu acredito que Satanás tem muitos dispositivos e que estão piores hoje, mais do que nunca antes. Mas também acredito que deve haver uma completa manifestação na terra do poder e glória de Deus para derrotar todos os artifícios de Satanás. Em Efésios capítulo 4, somos informados que devemos nos esforçar para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, pois há um só corpo e um Espírito, um Senhor e uma fé, um batismo e um Deus e Pai de todos. O batismo do Espírito é para nos tornar um com Cristo. Paulo nos disse em 1 Coríntios, capítulo 12, 13, que por um Espírito nós somos todos batizados em um corpo e somos todos feitos para beber de um Espírito. É o pensamento de Deus que falemos a mesma coisa. Se todos nós tivermos a plena revelação do Espírito de Deus, todos veremos a mesma coisa. Paulo perguntou estes coríntios: está Cristo dividido? Quando o Espírito Santo tem controle total, Cristo nunca é dividido. Seu corpo não é dividido e não há divisões. Cisma e divisão são os produtos da mente carnal. Como é importante que tenhamos a manifestação da palavra de conhecimento em nosso meio. O mesmo Espírito que traz a palavra de sabedoria é quem traz a palavra do conhecimento. A revelação dos mistérios de Deus vem pelo Espírito e devemos ter uma palavra sobrenatural de conhecimento, a fim de transmitir aos outros as coisas que o Espírito de Deus revelou. O Espírito de Deus revela Cristo em toda a sua plenitude maravilhosa, e ele o mostra a nós desde o início ao fim das Escrituras. São as Escrituras que nos tornam sábios para a salvação e que nos abre as profundezas do reino dos céus, que revela toda a mente divina para nós. Existem milhares de pessoas que leem e estudam a palavra de Deus, mas não se tornam vivas para elas. A Bíblia é uma letra que, para trazer vida aos que leem, faz necessário a revelação do Espírito. A palavra de Deus nunca pode ser vital e poderosa em nós, exceto pelo Espírito. As palavras que Cristo falou não eram apenas palavras naturais, mas eram do Espírito e vida. E assim é vontade de Deus que uma palavra de vida, de verdade, a palavra de Deus, uma palavra sobrenatural do conhecimento, saia de nós através do poder do seu Espírito. É o Espírito Santo quem trará declarações de nossos lábios e uma revelação divina de toda a mente de Deus. O Filho de Deus deve ter sede da palavra e não deve saber nada entre os homens, exceto Jesus. O homem não deve viver só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É na medida que nos alimentamos da palavra de Deus e meditamos na mensagem que ela contém, que o Espírito de Deus vitaliza o que recebemos e produz através de nós a palavra do conhecimento que será tão cheia de poder e vida,
como quando ele, o Espírito de Deus, moveu-se sobre os homens santos da antiguidade e deram-lhe essas escrituras inspiradas. Eles foram todos inspirados por Deus quando surgiram no início, e através do mesmo Espírito, elas devem vir diante de nós, nos vitalizando, vivificando, empoderando e mais operantes, pois ela é a espada afiada de dois gumes. Com os dons do Espírito, deve vir os frutos do Espírito. Com sabedoria, deve ter amor. Com conhecimento, nós devemos ter alegria. E com o terceiro dom, a fé, devemos ter o fruto da paz. A fé sempre descansa. Fé ri das impossibilidades. A salvação é pela fé, pela graça, e é dom de Deus. Somos mantidos pelo poder de Deus por meio da fé. Deus dá fé e nada pode tirá-la. Pela fé temos poder para entrar nas coisas maravilhosas de Deus. Existem três posições de fé. Fé salvadora, que é o dom de Deus, a fé do Senhor Jesus Cristo e o dom da fé. Você vai se lembrar da palavra do Senhor Jesus Cristo dada a Paulo, ao qual ele se refere no capítulo 26 de Atos, onde o Senhor comissionou ele a ir aos gentios para abrir os seus olhos e para transportá-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que recebam perdão de seus pecados e herança entre eles que são santificados pela fé que está em mim. Jesus dizendo: essa é a fé maravilhosa do Senhor Jesus. Quando sua fé parece chegar ao fim, você pode recorrer a Ele. Quantas vezes já fui ao local aonde tive que dizer ao Senhor: usei toda a fé que eu tinha, e então Ele coloca a sua própria fé dentro de mim. Um dos nossos trabalhadores disse-me na época do Natal: Inglês Wash, eu nunca estive tão perto do fim de minhas economias em toda a minha vida. Eu respondi: graças a Deus. Você está apenas no início dos tesouros de Deus. É quando estamos no fim de nossa própria vida que podemos entrar nas riquezas, dos recursos de Deus. Isso é quando nada possuímos que podemos possuir todas as coisas. O Senhor sempre encontrará você quando você estiver na linha da fé viva. Eu estava na Irlanda uma vez e fui para uma casa e disse à senhora que atendeu à porta: o irmão Wallace está? Ela respondeu: ele foi para Bangor, mas Deus enviou você aqui para mim. Eu preciso de você. Entre. E ela me disse que seu marido era diácono da igreja presbiteriana e ela própria recebeu o batismo enquanto membro da igreja presbiteriana. Mas eles não aceitaram como de Deus. O povo da igreja disse a ela e ao marido: essa coisa não pode continuar. Não queremos mais que você seja diácono por mais tempo aqui, e nem sua esposa é mais bem-vinda na igreja. O homem ficou muito furioso e ficou furioso contra a esposa. Parecia que um espírito maligno possuía ele, e a casa que antes era pacífica tornou-se muito terrível. Por fim, ele saiu de casa e não deixou dinheiro para trás, e a mulher me perguntou o que ela deveria fazer. Fomos orar, e antes de orar 5 minutos, a mulher foi poderosamente cheia do Espírito Santo. Eu disse para ela: sente-se e deixe-me falar com você. Você costuma orar no Espírito assim? Ela disse: sim. E o que eu poderia fazer sem o Espírito Santo agora? Eu disse a ela: a situação é sua. A palavra de Deus diz que você tem o poder de santificar seu marido. Ouse acreditar na palavra de Deus. Agora, a primeira coisa que devemos fazer é orar para que seu marido volte esta noite. Ela disse: eu sei que ele não vai voltar. Eu disse: se nós concordarmos juntos, está feito. Ela disse: eu vou concordar. Quando ele chegar em casa, mostre-lhe todo o amor possível e derrame todo sobre ele. Se ele não ouvir o que você tem a dizer,
Deixe-o ir para a cama. A situação é sua. Se renda diante de Deus e clame pedindo a Ele que intervenha. Entre na glória assim como você entrou hoje, dando lugar para o Espírito de Deus orar através de você. E então você verá que Deus concederá todos os desejos do seu coração. Um mês depois, vi essa irmã em um congresso. Ela disse que o marido dela voltou para casa naquela mesma noite e que ele foi para a cama. Mas ela orou até a vitória e depois deitou as mãos sobre ele. No momento em que ela colocou as mãos sobre ele, ele clamou por misericórdia. O Senhor o salvou e o batizou no Espírito Santo. O poder de Deus está além de todas as concepções. O problema é que quando não temos o poder de Deus em plena manifestação por causa de nossos pensamentos finitos, mas à medida que seguimos em frente e deixamos Deus fazer o que quer, não há limites ao que nosso Deus ilimitado fará em resposta a uma ilimitada fé. Mas você nunca vai chegar a lugar nenhum, a não ser que esteja em busca constante de todo o poder de Deus. Um dia, quando voltei para casa de nossa reunião ao ar livre, eram umas 11 horas. Descobri que minha esposa tinha saído. Eu perguntei, onde ela está? Disseram-me que ela estava na casa de Mitchell. Eu tinha visto Mitchell naquele dia e sabia que estava à beira da morte. Eu sabia que era impossível para ele sobreviver aquele dia a menos que o Senhor intervisse. Há muitos que desistem da doença e não tomam posse da vida do Senhor Jesus Cristo, que é fornecida para eles. Certa vez, fui levado para ver uma mulher que estava morrendo e eu disse para ela, como estão as coisas com você? Ela respondeu, eu tenho fé, eu creio. Eu disse, você sabe que não tem fé, você sabe que está morrendo. Não é fé que você tem, é linguagem. Há uma diferença entre a linguagem e a fé. Eu vi que ela estava nas mãos do diabo. Não havia possibilidade de vida até que ele fosse removido daquele local espiritual. Eu odeio o diabo. E eu segurei aquela mulher e gritei, saia, seu demônio da morte. Eu ordeno que você saia em nome de Jesus. E em 1 minuto ela se pôs de pé em vitória. Mas voltando ao caso do Mitchell, me apressei e desci para a casa e quando me aproximei, ouvi gritos terríveis. Eu sabia que algo havia acontecido. Passei pela senhora Mitchell na escada e perguntei, o que está acontecendo? Ela respondeu, ele se foi, ele se foi. Acabei então de passar por ela e entrei na sala e imediatamente vi que Mitchell havia partido. Eu não pude entender, mas comecei a orar. Minha esposa sempre teve medo que eu fosse longe demais. E ela me agarrou e disse, não, pai, você não vê que ele está morto? E eu continuei a orar e minha esposa continuou a gritar para mim, não, pai, você não vê que ele está morto? Mas eu continuei orando, tanto quanto eu poderia com a minha própria fé. E então Deus me segurou. Oh, foi tal envolvimento que pude acreditar em qualquer coisa. A fé do Senhor Jesus tomou conta de mim e uma paz sólida entrou em meu coração. Gritei, Ele vive, Ele vive, Ele vive e Ele está vivendo hoje. Há uma diferença entre a nossa fé e a fé do nosso Senhor Jesus. A fé do Senhor Jesus é necessária. Devemos mudar de fé de tempos em tempos. Sua fé pode chegar a um ponto em que pode vacilar. A fé de Jesus nunca vacila. Quando você tem essa fé, as coisas não acabam. Quando você tem essa fé, você nunca vai olhar para as coisas como elas são. Você verá as coisas do natural dando lugar às coisas do Espírito. Você verá o eterno tragando o temporal. Eu estava em uma reunião campal em Casadero, Califórnia, vários anos atrás. E uma coisa terrível aconteceu. Um homem que estava lá era surdo como uma pedra. Eu orei por ele
e sabia que Deus o havia curado. Então veio um teste. Ele sempre movia sua cadeira até a plataforma, e toda vez que me levantava para falar, ele chegava o mais perto que podia para esticar os ouvidos para entender o que eu estava dizendo. O diabo disse: "Não está curado." Eu declarei: "Está curado." Isso durou 3 semanas, e então a manifestação veio a ele e ele pôde ouvir claramente 70 metros de distância. Quando seus ouvidos foram abertos, ele pensou que era assim ótimo, que ele teve que interromper a reunião e dizer a todos sobre isso. Eu o reconheci em Oakland recentemente e ele estava ouvindo perfeitamente. Enquanto permanecemos firmes e inabaláveis na base da fé, veremos o que acreditamos em perfeita manifestação. As pessoas me dizem: "Você não tem o dom da fé?" Eu digo que é um dom importante, mas o que é ainda mais importante para nós é a cada momento estar fazendo progresso em Deus. Olhando para a palavra de Deus hoje, descubro que suas realidades são maiores para mim hoje do que eram ontem. É a mais sublime e alegre verdade de que Deus traz uma ampliação, sempre um alargamento. Não há nada morto, seco ou estéril nesta vida do Espírito. Deus está sempre nos movendo para algo mais alto. E à medida que avançamos no Espírito, que nossa fé sempre irá subir à medida que surgirem diferentes circunstâncias. É assim que o dom da fé se manifesta. Você vê um objeto e você sabe que sua própria fé não é nada na situação. Outro dia eu estava em São Francisco e eu sentei em um carro e vi um menino em grande agonia na rua. Eu disse: "Deixe-me pegar." Eu corri para onde o menino estava. Ele estava em agonia através de cãibras no estômago. Eu coloquei minhas mãos sobre a dele, no estômago, e no nome de Jesus, orei. O menino saltou e olhou para mim com espanto. Ele se viu instantaneamente livre. O dom da fé ousou diante de tudo. É como nós estamos em espírito, que o Espírito de Deus operará este dom em qualquer lugar e qualquer hora. É quando nós estamos em espírito, que o Espírito de Deus operará este dom em qualquer lugar e qualquer hora. Quando o Espírito de Deus está operando este dom dentro de um homem, ele o faz saber o que Deus vai fazer. Quando o homem com a mão atrofiada estava na sinagoga, Jesus fez com que todas as pessoas olhassem para ver o que aconteceria. O dom da fé sempre sabe os resultados. Ele disse ao homem: "Estende a tua mão." Sua palavra teve força criativa. Ele não estava vivendo na linha da especulação. Ele falou e algo aconteceu. Ele falou no início e o mundo veio a existir. Ele fala hoje e tem que acontecer. Ele é o Filho de Deus e veio para trazer-nos para a filiação. Ele foi o primeiro fruto da ressurreição e ele nos chama para sermos os primeiros frutos, para sermos semelhantes a ele. Há um ponto importante aqui. Você não pode ter o dom por mero desejo humano. O Espírito de Deus distribui eles individualmente como ele deseja. Deus não pode confiar a alguns devido ao estado de seus corações e motivações, mas confia para os que têm um coração humilde, quebrantado e contrito. Um dia eu estava em uma reunião onde havia muitos médicos e homens eminentes e muitos ministros. Foi uma convenção e o poder de Deus caiu sobre a reunião. Uma menina humilde que esperava à mesa se abriu inteiramente para o Senhor
e foi imediatamente cheia do Espírito Santo e começou a falar em línguas. Todos esses grandes homens esticaram o pescoço e olharam para cima para ver o que estava acontecendo e diziam: Quem é? Então eles aprenderam que era o servo. Ninguém recebeu senão o servo. Essas coisas estão escondidas dos sábios e prudentes, mas são reveladas aos pequenos filhos, os humildes são os que recebem. Nós não podemos ter fé se recebermos honra dos outros. Um homem que quer continuar com Deus não aceitará honra de homens. Deus honra o homem de espírito quebrantado e contrito. Como devo chegar lá? Muitas pessoas querem fazer grandes coisas e ser vista fazendo-as, mas aquele que Deus usará é aquele que está disposto a estar escondido. Meu Senhor Jesus não recebia glória de homens e ele agia em poder. Quando a procissão do funeral do filho da viúva de Naim, que estava sendo carregado sobre o esquife, quando a procissão do funeral do filho da viúva de Naim, que estava sendo carregada sobre o esquife, ele o fez parar. Ele declarou: levante-se. E ele devolveu o filho à viúva. Ele teve compaixão por ela. E você e eu nunca faremos nada, exceto se estivermos na linha da compaixão. Nunca seremos capazes de remover o câncer até que sejamos imersos tão profundamente no poder do Espírito Santo que a compaixão de Cristo esteja se movendo através de nós. Acho que em tudo o que meu Senhor fez, ele disse que não fez isso, mas o Espírito do Pai fez através dele as obras. Que sagrada submissão! Ele era apenas um instrumento para a glória de Deus. Chegamos a um lugar onde ousamos ser confiáveis com o dom? Eu vejo em 1 Coríntios capítulo 13 que se eu tiver fé para remover montanhas e não ter o amor, tudo é fraco, tudo é fracasso. Quando o meu amor está tão aprofundado em Deus que só me movo para a glória de Deus, que busco é só para a glória de Deus, então os dons poderão ser manifestados. Deus quer se manifestar e manifestar sua glória aos espíritos humildes. Um coração fraco nunca pode ter um dom. Um coração fraco nunca pode ter um dom. Existem duas coisas essenciais. Primeiro é o amor e o segundo, a determinação. Uma ousadia de fé fará com que Deus cumpra sua palavra. Quando eu fui batizado, tive um momento maravilhoso e tive uma expressão no Espírito, mas por algum tempo depois não falei novamente em línguas. Mas um dia, enquanto eu estava ajudando o outro, o Senhor novamente deu-me declarações no Espírito. Eu estava um dia caindo à estrada e falando em línguas por um longo tempo. Havia alguns jardineiros fazendo seus trabalhos e eles chegaram suas cabeças para ver o que estava acontecendo. Eu disse ao Senhor, o Senhor tem algo novo para mim. O Senhor disse que quando um homem fala em línguas, ele deve pedir a interpretação. Eu peço a interpretação e ficarei bem aqui até conseguir. E naquela hora o Senhor me deu a interpretação. Certa vez eu estava em Lincolnshire, na Inglaterra, e entrei em contato com um antigo pastor de uma igreja episcopal. Ele ficou muito interessado e me pediu para ir em sua biblioteca. Eu nunca ouvi algo mais doce do que a oração que o velho proferiu enquanto ele estava ajoelhado. Ele começou a orar: Senhor, faça-me santo. Senhor, santifica-me. Eu falei: acorde agora. Levante-se, sente na cadeira. E ele se sentou e olhou para mim. Eu disse a ele: eu pensei que você fosse santo. Ele respondeu: sim. Então, o que fez você pedir para Deus fazer o que ele já fez por você? Ele começou a rir e depois falar em línguas.
entrar no reino da fé e viver no reino da fé e deixar Deus guiar o seu caminho. Capítulo 15. Dons de cura e milagres. Deus nos deu muito nesses últimos dias, e a quem muito é dado, muito será exigido. O Senhor nos disse: vós sois sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não serve para mais nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Vemos um pensamento na mesma linha quando nosso Senhor Jesus Cristo disse: se alguém não permanecer em mim, é lançado fora como um ramo e murchará, e os homens os ajuntam e os lançam no fogo, e eles serão queimados. Por outro lado, ele nos diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem, e será-vos feito. Se não seguirmos em frente com o Senhor nesses dias, e não andarmos na luz da verdade revelada, nos tornaremos como um sal sem sabor, um galho seco. Uma coisa que devemos fazer é esquecer aquelas coisas que estão para trás, as falhas do passado, mas devemos buscar as coisas que são antes e prosseguirmos em direção à marca para o prêmio do nosso alto chamado de Deus em Cristo. Por muitos anos, o Senhor tem me movido e protegido da estagnação espiritual. Quando eu estava na igreja metodista wesleyana, eu tinha certeza de que fui salvo e certeza de que estava bem. O Senhor me disse: saia. E eu saí. Quando eu estava com as pessoas conhecidas, como os irmãos, que eu tinha certeza que estava bem agora, mas o Senhor me disse: saia. E então eu fui para o exército de salvação. Naquela época estava cheio de vida e houve avivamentos em todos os lugares. Mas o exército de salvação começou a se envolver em coisas naturais. E os grandes avivamentos que havia nos primeiros dias cessaram. O Senhor me disse: saia. E eu saí. Tive que sair 3 vezes. Eu acredito que este avivamento pentecostal em que estamos agora é a melhor coisa que o Senhor tem na terra hoje. E ainda eu acredito que Deus tem algo além disso, que vai ser ainda melhor. Creio que Deus não tem uso para nenhum homem que não seja faminto e sedento por mais dele e da sua justiça. O Senhor nos disse para cobiçarmos com zelo os melhores dons, e precisamos ser cobiçosos por aqueles que trarão mais glória para ele. Precisamos ver os dons de cura e de milagres em operação nos dias de hoje. Alguns dizem que é necessário termos o dom do discernimento em operação, em conjunto com o dom de cura. Mas creio que mesmo sem esse dom, acredito que o Espírito Santo terá uma revelação divina para nós ao lidarmos com o doente. A maioria das pessoas parece ter discernimento ou pensa que tem. E se elas usassem para discernir a si mesmo, penso que por uns 12 meses elas nunca iriam querer discernir novamente. O dom de discernimento não é crítica. Estou satisfeito que no mover pentecostal hoje, a nossa maior prioridade é o amor perfeito. O amor perfeito nunca vai querer o lugar de destaque em tudo. Ele nunca vai querer tomar o lugar do outro. Ele sempre estará disposto a ficar em segundo plano. Se você for uma convenção, lá sempre haverá alguém que deseja ministrar uma mensagem, que deseja ser ouvido. Se você deseja ministrar em uma convenção, você deve ter 3 coisas resolvidas em sua mente. Eu quero ser ouvido, eu quero ser visto, eu faço por algum interesse na linha das finanças. Se eu tiver essas coisas no meu coração, então eu não tenho direito de estar lá. A única coisa que deve nos mover deve ser o constrangedor amor de Deus para ministrar para Ele. Um pregador sempre vai sair perdendo quando ele põe sua mente em finanças. É bom que os pregadores pentecostais evitem ganhar muito dinheiro, exceto para incitar as pessoas a ajudar nossos missionários nas finanças. Um pregador que consegue grandes recursos para os missionários nunca vai precisar temer, pois o Senhor cuidará de suas finanças.
Um pregador deve ter o cuidado em fazer afirmação muito favoráveis a seu respeito, com o objetivo de impressionar as pessoas. Estou ouvindo muitas declarações assim, que me causa medo quando ouço um homem anunciando certas coisas assim. Ele é enviado de Deus. Os santos saberão disso. Se ele é enviado de Deus, os santos saberão disso. Deus tem seus planos para seus servos e devemos viver em seus planos para que ele nos coloque onde ele nos quer. Se você não buscar nada além da vontade de Deus, ele irá sempre te colocar no lugar certo e na hora certa. Eu quero que você entenda que os dons de cura e operação de milagres são parte do plano do Espírito e eles surgirão em operação quando nós estamos trabalhando de acordo com esse plano. Eu preciso conhecer o movimento do Espírito e da voz de Deus. Eu devo entender a vontade de Deus. E se eu quiser ver os dons do Espírito em operação, os dons de cura tão variados, você poderá ir visitar umas 10 pessoas com situações diferentes. Eu nunca estou mais feliz no Senhor do que quando estou em um quarto com uma pessoa doente. Eu tive muitas revelações da presença do Senhor nesses momentos em que ministrava aos enfermos ao lado de suas camas, do que em qualquer outra ocasião. É quando seu coração vai para os necessitados com profunda compaixão que o Senhor manifesta a sua presença. Tu és capaz de identificar com as tu é capaz de se identificar com as situações deles. É então que você sabe que você deve ser cheio do Espírito para lidar com as condições diante de você. Grande parte das pessoas doentes geralmente são mais densas sobre as Escrituras. Mesmo assim, elas geralmente conhecem 3 Escrituras. Elas sabem sobre o espinho na carne de Paulo e que Paulo disse a Timóteo para tomar um pouco de vinho por causa do estômago e que Paulo deixou alguém doente em algum lugar. E eles esquecem o nome dele. E não se lembram o nome do lugar e não sabem onde está o capítulo. A maioria das pessoas pensa que tem um espinho na carne. A principal coisa ao lidar com uma pessoa que está doente é levar ela a localizar a sua posição exata. Quando você está ministrando sobre o poder do Espírito, o Senhor permitirá que você ministre apenas o que for mais útil e inspirador de fé para os ouvintes. Quando eu estava no ramo de encanamento, gostava de orar para os doentes. Chamadas urgentes costumavam chegar e às vezes eu nem tinha tempo de lavar as minhas mãos antes de orar. E mesmo com minhas mãos pretas, eu pregava para os enfermos, sujo por fora, mas com o coração todo iluminado de amor. Ah, você deve ter seu coração firme em Deus quando orar pelos enfermos. Você tem que ir direto ao fundo do câncer com uma divina compaixão e então você verá os dons do Espírito em operação. Fui chamado às 10 horas de uma noite para orar por uma jovem desenganada pelo médico. Ela estava morrendo de consumo. Enquanto eu olhava, eu vi que, a menos que Deus intervisse, seria impossível ela viver. Eu me virei para a mãe e disse: Bem, mãe, você terá que ir para a cama. Ela disse: Oh, eu não tiro minha roupa há 3 semanas. Eu disse para as filhas: Vocês terão que ir para a cama. Mas elas não quiseram ir. Foi o mesmo com o filho. Eu então coloquei o casaco e disse: Adeus, eu estou indo embora. Elas disseram: Oh, não nos deixe. Eu disse: Não posso fazer nada aqui. Eles disseram: Oh, se você ficar, nós então iremos todos para a cama. Eu sabia que Deus não iria mover nada em uma atmosfera de mera simpatia natural e incredulidade. Todos então foram para a cama e eu fiquei lá. E isso certamente foi um tempo em que me ajoelhei ao lado daquela cama, cara a cara com a morte e com o diabo. Mas Deus pode mudar a situação mais difícil e fazer você saber que Ele é todo-poderoso. Então veio a luta.
Parecia que os céus eram de latão. Orei das 11 horas às 3:30 da manhã. Eu vi uma luz cintilante no rosto da doente e a vi falecer. O diabo disse: agora você está acabado. Você veio de Bradford e a garota morreu em suas mãos. Eu disse: não pode ser. Deus não me enviou aqui por nada. Era momento para mudar as forças. Eu me lembrei daquela passagem que dizia: os homens devem sempre orar e não desanimar. A morte havia acontecido, mas eu sabia que meu Deus era todo-poderoso e aquele que dividiu o Mar Vermelho é exatamente o mesmo hoje. Foi uma época em que eu não aceitava o não e Deus disse sim. Eu olhei para a janela e naquele momento o rosto de Jesus apareceu. Parecia que 1 milhão de raios de luz vinham do seu rosto. Quando ele olhou para aquele que estava aquela que acabaram de falecer, a cor voltou ao rosto. Ela rolou e adormeceu. Então eu tive um tempo glorioso. Pela manhã bem cedo, quando ela acordou, ela colocou um roupão e caminhou até o piano. Ela começou a tocar e a cantar uma música maravilhosa. A mãe e a irmã e o irmão todos desceram para ouvir. O Senhor havia se comprometido. Um milagre acontecera. O Senhor está nos chamando neste caminho. Eu estou agradecendo a Deus por casos difíceis. O Senhor nos chamou para a união do coração com Ele mesmo. Ele quer que sua noiva tenha um coração e um espírito com Ele para fazer o que Ele próprio amou fazer. Aquela situação exigia um milagre. Os pulmões se foram. Eles estavam apenas em pedaços, mas o Senhor restaurou os pulmões que agora estavam perfeitamente funcionando. Há um fruto do Espírito que deve acompanhar um dom de cura, que é a longanimidade. O homem que vai através de Deus para ser usado na cura deve ser um homem de longanimidade. Ele deve estar sempre pronto com uma palavra de conforto. Se o doente está em perigo e desamparado, você deve suportá-lo. Nosso Senhor Jesus Cristo estava cheio de compaixão e viveu e se moveu em um lugar de longanimidade. E teremos que entrar neste lugar se quisermos ajudar os necessitados. Há momentos em que você ora pelos enfermos e você está aparentemente áspero, mas você não está lidando com uma pessoa, mas lidando com as forças satânicas que estão prendendo a pessoa. Seu coração está cheio de amor e compaixão por todos, mas você está movido em uma raiva sagrada quando você vê o lugar que o diabo tomou no corpo do doente. E você lida contra a posição dele com uma verdadeira firmeza. Um dia, um cachorro de estimação seguiu uma senhora quando ela saiu de casa. E ele correu em volta de seus pés. E ela disse ao cachorro: meu querido, eu não posso te levar comigo hoje. O cachorro abanou o rabo e fez um grande alarido. Ela disse: vá para casa, meu querido. Mas o cachorro não foi. Por fim, quando seu ônibus estava chegando, ela gritou asperamente: vá para casa! E pronto. Algumas pessoas lidam com o diabo como se não se incomodasse tanto. O diabo aguenta todo o conforto que você dá para ele. Expulse-o. Você não está lidando